Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Vamos falar de mais um rei de Judá, descendente de Davi. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudo, seu lápis, sua caneta, enfim. Ore ao Senhor, vem conosco. Vamos falar de mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Azarias. Depende do livro. Em um livro ele é chamado Azarias, em outro livro ele é chamado Urias. É a mesma pessoa, é o mesmo rei. A grafia muda de uma forma para outra, mas se trata da mesma pessoa. Azarias quer dizer aquele a quem Yahvé ajuda, e Urias quer dizer Yahvé é força. Ele foi filho de Amazias e Jecolias. Jecolias era do reino. Ele foi o 10º rei de Judá. E ele vai ao trono, ele é coroado aos 16 anos de idade. E ele fica no trono por 52 anos de idade. As passagens onde o amado pode ler sobre Acasias ou Uzias, 2 Reis 15, do 1 ao 7, ou 2 Crônicas 26. Primeiro lugar, mais importante, ele foi fiel ao Senhor e ele foi bom aos seus olhos. Ele fez o que era reto, ele fez o que era correto, até um ponto de sua vida, até um pedaço da sua vida. Ele teve muito sucesso na administração do reino, ele teve muito sucesso em relação às guerras, tanto isto é que ele vence os filisteus, ele vence os árabes, ele vence os meunitas. Os amonitas já estavam lhe pagando tributo. Então esses 4 povos já estavam sob o domínio, eles não faziam nenhum perigo para o reino. A época em que ele reinou, os assírios já estavam começando a se levantar, eles já estavam crescendo, eles já estavam dominando territórios. Então, o seu rei, o rei dos assírios, era Tiglat-Pileser. O amado vai encontrar este nome na Bíblia, esse nome é colocado na Bíblia, ele é mencionado na Bíblia. E nesta época aqui, ele já estava dominando a Síria, portanto a Síria não era mais problema para eles, porque a Síria não tinha como guerrear com sendo que ela estava guerreando com a Assíria. E depois nós vamos ver que Israel cai sob o comando de Tiglat-Pileser e depois ele é tomado por um outro comandante e assim sucessivamente. E eles são levados para a Assíria. Então nós estamos nesse momento histórico aqui. Os profetas que estavam trabalhando nesta época, que estavam ministrando nesta época, eram Jonas e Amós. Esses eram os 2 profetas que trabalhavam na época dele. Muito bem, para a sua proteção, o que ele fez? Ele edifica torres específicas de defesa mesmo em algumas portas. Por exemplo, na porta da esquina, na porta do vale e no ângulo do muro, ele coloca algumas torres para auxiliar a defesa. Ele também edifica algumas torres no deserto, exatamente para impedir o avanço das tropas inimigas. E ele também faz alguns poços, ele cava alguns poços para melhorar a vida das pessoas naquele local. O seu exército, ele tinha mais ou menos uns 307 mil homens. Então, em verdade, o que estava acontecendo? As regiões, os reinos ao seu redor estavam sendo tomados, estavam sendo engolidos pela Síria. Mas ele ainda estava
com o seu território íntegro. E ele não estava sendo assediado, ele não estava sofrendo agressões de nenhum desses povos, porque ele estava dominando todos eles. Isto significa que ele começa a se tornar orgulhoso. Ele começa a perceber que não existem inimigos que estejam afrontando, ele tem riqueza, ele tem prosperidade, e ele não reputa isso, ele não deve isso a Deus, ele não agradece isso a Deus. Ele acha que toda esta paz, esse exército, essas vitórias, essa prosperidade, esta riqueza, se devem a ele próprio. Portanto, ele começa a se tornar arrogante e orgulhoso. Esta arrogância e este orgulho, esta falta de humildade, faz com que ele um dia simplesmente entre no templo e ele, em vez de fazer o que todos os reis fazem, esperar que o sacerdote ministre o que ele precisa ministrar, não. Ele toma o incenso e agora ele vai usurpar a posição de sacerdote, veja o orgulho dele, e ele acha que ele pode chegar no templo e ele pode queimar incenso para Deus. Deus não gosta muito disso. Deus não se agrada desta ação, desta atitude de orgulho, de falta de humildade. Azarias, que era o sacerdote, ele chama a atenção do rei e ele tenta impedir aquela blasfêmia, tenta impedir aquele pecado enorme. E os dois começam a brigar. O rei não querendo ceder a que Azarias está falando, Azarias chamando ele de louco, o que ele está fazendo, e os dois começam a discutir. Quando ele levanta a mão em direção ao sacerdote, a Azarias, para determinar punição para Azarias, imediatamente a sua mão é tomada de lepra. Amados, lepra é uma doença muito complicada para a Bíblia. A Bíblia diz que quem é leproso precisa se afastar, precisa ficar longe. Tem uma forma de vida muito pior do que se não tivesse lepra. Então a lepra é uma manifestação divina de punição. A gente viu isso em outras passagens. Alguns personagens foram feridos de lepra quando levantaram a mão contra as ordenanças do Senhor. Miriam é um caso muito específico. Só que Miriam, ela foi curada imediatamente, depois foi feita a oração e ela foi curada. Aqui não. Ele não foi curado e ele passa o resto da vida leproso. Ele não pode fazer as coisas que uma pessoa normal faria, que um rei faria. Portanto, seu filho Jotão foi corregente com ele, ou seja, dividia as atribuições do reino. E esta história que é contada na Bíblia, ela foi provada, aliás, todas as histórias que nós estamos contando agora, elas são provadas na Bíblia. Mas é interessante esta daqui, porque eles encontraram um ossário. O que é um ossário? É uma caixa de ossos. Então as pessoas eram enterradas, fazia-se o cerimonial, etc. E depois eles guardavam os ossos da pessoa numa caixa especial, feita especificamente para a pessoa. E neste ossário está escrito o nome dele, tá? E é interessante que está escrito assim: não abra. Por que não abra? Porque ele morreu leproso. Amém, amados? Bons estudos.